Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento na construção da nossa aplicação utilizando o Angular e nós vamos fazer basicamente o formulário para cadastro de produtos. Então nós vamos dar início aqui, vou abrir o nosso terminal. Percebam que eu já estou na pasta do projeto e o servidor não está rodando. Então se vocês vieram direto do primeiro vídeo, é interessante que vocês deem um Ctrl C e interrompam a execução do terminal para que vocês consigam trabalhar na criação do componente, que é o que nós vamos fazer agora. Para trabalharmos com o formulário, nós vamos ter que fazer a criação de um componente do formulário. Então, vamos dar um ng generate component products tracinho form. Então, o componente foi criado. Se abrir aqui na pasta src, nós vamos ter aqui na pasta app uma pastinha products form com os códigos aqui dentro. Maravilha, vou fechar meu terminal por enquanto. Agora nós vamos fazer a criação, então, do nosso formulário. Então vou abrir aqui o TS e o HTML. Vamos começar pelo TS. Basicamente no TS a ideia é que a gente crie primeiramente aqui em cima uma variável item. Essa variável item ela vai armazenar um produto, então uma instância da nossa model. E essa instância da model ela vai basicamente conter o registro que está sendo editado ou o objeto do registro que vai ser inserido. Então ela vai armazenar na memória do componente toda essa questão aqui. No construtor, nós vamos precisar injetar 3 carinhas. Então nós vamos injetar esses caras aqui. O primeiro a gente vai injetar como protected. Ele vai ser um cara chamado host. Esse host vai ser uma instância de activated host. Então eu vou dar o auto import aqui em cima. A segunda dependência que eu vou injetar vai ser também protected. E ela vai ser um cara que a gente vai chamar de router. E ela vai ser do tipo router. Também vai ser essa dependência aqui do Angular router. E a terceira vai ser o service, que esse nós vamos deixar como privado. Então private service. E vai ser um product service. Então fizemos 3 injeções aqui no nosso código. O route a gente vai utilizar para obter o ID que vem na URL. O router a gente vai utilizar para redirecionar o usuário depois que ele salvar. E o service a gente vai utilizar para fazer as operações de obter, inserir ou alterar o registro. Então, basicamente a ideia é essa. No construtor eu também vou aproveitar para já criar uma instância vazia do meu item. Então, this item igual a new product. Então, se eu for obter o registro do banco, que for uma edição, eu vou até o banco e obtenho. Senão, eu já tenho aqui, por default, criado uma instância vazia. E eu vou dizer que o this item.active vai ser true. Então, eu quero que, por padrão, ele já seja ativo. E se eu quero inativar, eu clico lá para inativar. Então, é apenas uma inicialização de uma variável aqui dentro. Beleza. A ideia é que meu onInit, a função executada na inicialização do componente, ela verifique se eu tenho que buscar no meu back-end um registro para editar ele. Então, como é que eu vou fazer essa verificação? Primeiro, eu tenho que de alguma forma obter esse suposto ID. Então, let ID. Esse cara vai ser do tipo string. Ué, mas o ID é string. Pois é, como ele vai vir da rota, ele vai ter que ser do tipo string. Então, esse é um this route, que é o cara que eu injetei por dependência. Eu tenho um atributo chamado snapshot. E esse snapshot eu tenho um outro atributo chamado param_map. Esse param_map eu tenho um método get, que eu consigo obter através de uma variável de rota, que a gente vai criar na sequência. Na verdade, nós já podemos criar agora. Eu vou abrir aqui meu app routing module. E a gente vai fazer a criação dessa outra rota. Então vamos lá. Tem a rota da listagem. E agora eu vou ter que criar duas rotas. Uma rota para um novo registro, e uma que vai ficar o formulário vazio,
e uma rota para editar o registro. Então vamos começar com a de novo registro, produtos barra novo. Podemos botar assim, e ela vai carregar o products form component, que é o componente do formulário, que é aquele que a gente criou agora. E nós vamos criar um produtos barra o ID do produto, e no caso o parâmetro de rota no Angular ele é 2 pontos o nome do parâmetro, então 2 pontos ID. E a gente vai também criar como products form component. Posso ter várias rotas se referenciando ao mesmo componente. Só vou ter que fazer daí o tratamento interno lá de como vou trabalhar com esse cara. Voltando, vou salvar na verdade esse código aqui. Vou voltar aqui para o meu form TS. E aqui a gente já está obtendo o ID de alguma forma. Então nós vamos lá. A ideia é consultar o back-end se vier algum ID na minha URL. Se vier o produtos barra novo, eu não passei nenhuma variável. E como eu não passei nenhuma variável, eu não tenho essa variável preenchida. Então eu consigo fazer uma verificação. Se o ID for diferente de nulo, eu vou para o meu back-end e obter o registro. Então vou acessar meu service, método getOne. O método getOne vai pedir o ID, que basicamente vai ser esse ID. E depois eu vou prosseguir dando subscribe. Porém, se eu apenas passar o ID, ele vai dar um erro. Um erro de tipagem, porque o ID aqui é uma string e o getOne, se a gente acessar aqui, ele vai dizer que tem que ser do tipo number. Então eu vou ter que fazer a conversão do tipo desse cara. Para fazer a conversão, tem um método do JavaScript chamado parseInt. E eu passo aqui dentro o ID. Agora sim. Feito isso, eu vou dar o subscribe. Esse subscribe vai receber também uma função. Essa função vai receber um data, que vai ser o retorno do meu backend, ou seja, o registro obtido. Eu vou dizer que ele é do tipo N. E eu vou atribuir... Opa, não preciso das flechas. O this.item vai ser igual ao data. Apenas dando uma retomada nessa questão aqui da função. Essa função ela é uma arquitetura de função chamada arrow function. Ela é uma estrutura resumida. Para a gente criar uma função, a gente não precisa colocar o function. Ela substituiria algo do tipo assim, function data do tipo n. Eu coloco o bloco. Aí eu coloco. Ela substituiria essa sintaxe aqui. A arrow function ela é muito mais simples de ser programada. Por exemplo, se eu não tivesse a tipagem aqui, eu conseguiria deixar o atributo único sem os parênteses. Se eu tenho apenas uma linha de código, eu não preciso colocar as chaves na função. Eu posso apenas colocar a flechinha e a linha de código. Ela é uma estrutura um pouco mais resumida para trabalhar com isso. E também ela tem um escopo um pouco diferente do escopo da function. Ela acaba tendo um escopo mais específico dela. Então é bem interessante trabalhar com as arrow functions. A gente vai trabalhar bastante utilizando aqui o TypeScript. E ela não é do TypeScript. Ela trabalha também no próprio JavaScript. Tu consegue trabalhar com arrow function. Feito isso, eu já setei para o meu item o registro obtido. Se for um novo, ele nem vai entrar nesse if e vai ficar com a instância vazia. Então, essa é a ideia. Com isso, eu vou salvar esse código. Eu vou criar agora o HTML do formulário e a gente vai ver se está obtendo ou não o registro. Então, eu vou vir aqui. Eu vou começar criando um form. Dentro do form, basicamente, eu vou colocar um input. Esse input vai ser text. Ele vai ter o name. Vamos colocar um ID name também. O que mais nós temos que colocar aqui? Vamos colocar um placeholder para dizer que é o nome. Vou replicar esse cara aqui para outras colunas. Então vamos colocar aqui um price. O price a gente pode colocar do tipo number. O ID vai ser o price. E aqui vamos colocar como preço. Vamos colocar agora na verdade eu vou apagar isso aqui. Não precisava. Vou colocar um text area. Esse text area ele vai ter o name description. E o ID description também.
E por fim nós vamos colocar um checkbox, que vai ser o active. Só vamos colocar aqui um label para facilitar. Dizendo que ele é ativo ou não. Para finalizar, só vamos colocar aqui um input submit. Salvar. Beleza. Salvei. Eu não tenho o projeto aberto aqui, rodando no meu navegador, então vou abrir meu terminal e vou dar um ng serve -o. Enquanto ele carrega, a gente vai aguardar para a gente testar esse cara aqui. Então perceba aqui que ele já carregou os registros. Vamos colocar aqui em cima na própria URL. Nós vamos colocar, sei lá, produtos barra novo. E ele abriu o formulário vazio. Se eu colocar produtos barra 1, ele abriu o formulário vazio também. O que tem de errado? Bom, vamos voltar para a listagem primeiro. Antes de corrigirmos este erro, nós vamos já lá para a listagem. Nós vamos colocar alguns links dentro desse código aqui. Então vamos colocar um link aqui em cima. Opa. Vamos colocar o href para produtos, barra novo. E vamos dizer que é um inserir novo. E vamos colocar aqui nas ações também o link. Produtos, barra, vou colocar as chavinhas aqui. ID, e vamos colocar um editar. Salvei, a listagem vai se atualizar, já com a ação de editar e com a ação do novo. Se eu clico, percebo que ele dá um reload. A ideia de trabalhar com o Angular não é essa. Porque estamos utilizando a href. Para trabalharmos na estrutura do Angular, a gente não pode utilizar o atributo href. Nós vamos ter que trabalhar com um cara chamado router link no lugar do href. E daí no router link você tem que colocar uma barra na frente. Esse router link ele vai fazer o redirecionamento sem recarregar a página. Então vou colocar a mesma coisa aqui embaixo na obtenção do ID. Percebe que quando eu clico no novo, ele não recarrega aqui em cima, ele só troca a página. E se eu clico no editar, a mesma coisa. Porém, ainda não está obtendo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só antes da gente ver isso, tem uma outra forma da gente fazer essa atribuição do router link um pouco mais facilitada. Para a gente não botar essa concatenação, a gente consegue utilizar o router link através de colchetes. A diferença do colchetes e do sem colchetes é que sem colchetes ele espera uma string absoluta e com colchetes ele espera um trecho de código TypeScript. Então, em vez de fazer isso aqui, eu poderia daí colocar uma string, então uma string com aspas simples, barra produtos, barra, em vez de colocar aquelas chaves, eu só concateno o item.id diretamente. Também vai funcionar. Se eu salvar e atualizar, percebem que quando eu passo o mouse em cima, ele já troca aqui embaixo e montaria ele corretamente. Mas se eu clico, ele ainda não obtém. Então, vamos ver o que está acontecendo. Na verdade, ele está fazendo exatamente o que a gente está pedindo para que ele faça. Aí, em nenhum momento do nosso form, a gente está dizendo diga que o item, o name, vá para esse cara aqui. Que o preço vá para esse cara aqui. Que a descrição vá nesse aqui. Como é que a gente faz essa atribuição aqui no form? No form, nós temos um carinha chamado ngModel. Esse ngModel vai fazer o vínculo de uma variável lá no nosso TS, num atributo da classe do componente, com o input ou um text area ou um select no HTML. Como é que a gente adiciona esse cara?
Então aqui eu vou colocar colchetes, parênteses, ng model. E aqui dentro a gente vai colocar item.name nesse caso aqui. Vou replicar para as outras também. Então o preço vai se referenciar ao item.price. O text area a gente vai se referenciar ao item.description. E o checkbox a gente vai se referenciar ao item.active. Vamos lá para a gente explicar alguns conceitos que estão aqui. Por que colchetes, parênteses, ngModel? Porque esse tipo de relacionamento de um atributo com um valor é chamado do tipo two-way data binding, ou seja, é um relacionamento de duas vias. Por quê? Se eu alterar o input, se eu digitar alguma coisa no input, eu tenho que refletir essa alteração lá na variável do meu TS. E se por algum motivo eu alterar a variável lá do meu TS, eu tenho que refletir no input que está sendo montado. Então, ele vai fazer uma ligação dupla. Se eu alterar no input, altera na variável. Se eu alterar na variável, altera no input. Quando é que eu altero na variável? Justamente quando estou obtendo o registro do banco. Ele vem por padrão vazio. Quando chegar o retorno do meu back-end, ele vai atribuir esse valor e vai alterar no input. Se eu digitar alguma coisa no input, ele altera na variável do back-end também. Então, é todo um vínculo que o Angular faz automaticamente para nós. Basta apenas utilizar essa sintaxe aqui. Então é uma beleza de trabalhar. Uma outra particularidade é o text area. O vínculo com o text area a gente acaba fazendo, por exemplo, no Laravel, utilizando o PHP, a gente colocar, em vez de colocar no value do input, a gente coloca aqui entre as tags do text area. Só que como a gente fez o import lá do forms module na hora de configurar, a gente consegue fazer isso aqui, trabalhar com o text area como se ele fosse um input. Então, mais uma das maravilhas do Angular. Aqui no text area faltou colocar um placeholder, vou botar rapidinho aqui. E vou aproveitar também junto com o button, eu vou colocar também um link para voltar para a página anterior. Então vou colocar um. Não vai ter um href, vai ter um router link para a gente conseguir trabalhar assim o recarregamento. Eu vou mandar para a barra produtos de volta. E vou escrever aqui como cancelar. Maravilha. Vou salvar esse código. Ele atualizou a listagem. Se eu clicar em inserir novo, não vai vir nada. Tudo certo. Vou cancelar. Agora eu vou editar o primeiro. Percebo que já preencheu aqui com os dados que vieram do back-end. Cancelei, vou editar o segundo. Mesma coisa. Então já está conseguindo obter os registros para editar esse cara aqui. Só vou colocar uma quebra de linha aqui para ficar um pouco mais legível os inputs. Ver como é que ficou. Ficou um pouquinho melhor. Vou colocar aqui depois do ativo também uma outra quebra de linha. Já está um pouquinho melhor do que estava antes. Posteriormente a gente vai fazer uma interface gráfica bonita, obviamente. Mas agora vamos trabalhar com essa ideia aqui. Então basicamente já estamos conseguindo obter os registros lá do nosso back-end e agora a gente só tem que salvar quando a gente clicar no salvar, seja inserindo o registro no banco ou atualizando o registro já existente. Para tal, vamos começar fazendo algumas atualizações aqui no nosso HTML. O form, basicamente, vai ser um form vazio, então eu vou deixar sem action, sem nada. Porque a gente vai tratar isso de uma outra forma aqui dentro. Uma coisa que faltou botar, a gente vai colocar aqui logo no início do form, é o input do tipo hidden. Ele vai ser do name id. O id vai ser id. E a gente vai fazer um vínculo através de ngModel com o item.id. Ou seja, estou criando input aqui para fazer o vínculo do id também. Depois esse cara tem que voltar lá para o meu back-end.
Outra alteração que eu preciso fazer aqui, em vez do button ser do type submit, vamos manter ele como do tipo button, e a gente vai ter que configurar uma ação de clique. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, eu vou ter que executar um método que está aqui na minha classe do componente. Como é que eu faço isso? Através dos parênteses. Então, parênteses, clique, e eu vou executar um método chamado save, por exemplo, que a gente vai criar depois. O que isso quer dizer? Quando eu clicar no botão, ele vai executar um método aqui. Ah, mas não seria o onClick? Não, porque eu não quero fazer o onClick padrão do JavaScript. Eu quero vincular a um método que está no componente do meu form, lá na classe do meu componente. Então, com essa sintaxe vai funcionar ok. Tem vários métodos, que a gente tem o click, tem o change, tem o mouse over, tem vários métodos do Angular já vinculados que a gente consegue fazer o vínculo posteriormente com a classe do componente. Nesse caso, vamos trabalhar com o clique. Salvei. Agora, a ideia é virmos no form e fazermos a programação desse carinha aqui. Então, vou começar criando um método aqui embaixo do meu init. Se eu fechar o meu formulário, na verdade ele deu um erro. É que o erro é porque eu não tenho o método save. Então, se eu criar aqui o método save rapidinho e salvar, ele vai parar de dar erro. Ó, tudo certo. Vou fechar esse terminal aqui, só vou minimizar ele. E aqui no save a gente vai fazer uma verificação, pois a gente não sabe se a gente está inserindo ou editando. O meu componente ele não sabe isso. Então, a forma de eu descobrir isso é através do ID. Então, eu vou fazer uma verificação. Se this.item.id estiver preenchido, vai ser um update. Se não, vai ser um insert. Essa é a ideia. Vamos começar com o insert. Então aqui embaixo nós vamos colocar então uma chamada para o service, this.service.insert. O insert ele espera um parâmetro que vai ser do tipo product. Então eu vou passar o meu item, this.item. E para monitorar o retorno desse cara, eu vou dar um subscribe. Nesse caso, nós temos possibilidade de ter um erro. Então nós vamos ter duas funções aqui. O primeiro parâmetro do subscribe vai ser a função de sucesso, que vai receber um data, vou dizer que ele é do tipo n. E esse cara, basicamente, ele vai redirecionar eu de volta para a listagem. Como é que eu vou fazer esse redirecionamento de volta para a listagem? This.router.navigate. O router é aquela variável que eu injetei aqui em cima. E o navigate é um método que ela tem. O navigate ele vai receber um array de rotas para a qual ele vai navegar. Então, eu vou passar um array com apenas um índice. Esse índice vai ser o bara produtos. Ou seja, eu quero navegar de volta para bara produtos. Esse primeiro método que a gente vai executar se tiver sucesso. O segundo método é se for um erro. Então, eu vou botar aqui um error, do tipo n. E aqui a ideia vai ser a seguinte. Num primeiro momento, vamos fazer duas ações. Então, como são duas linhas de código, eu vou ter que colocar um bloco. A primeira ação vai ser dar um alert, dizendo que ocorreu um erro ao salvar. E a segunda ação vai ser um console.log do meu error. Apenas para exibir o erro que está dando. E para o update, basicamente a mesma coisa. O que muda é que nós vamos ter que dar um update aqui em cima. E a ideia segue a mesma. Como é que a gente pode otimizar esse código de alguma forma? É sempre interessante a gente criar funções para os callbacks. Então, para os retornos dos processamentos do back-end. Então, vamos criar duas funções de callback. Uma chamada callback success, que é o que fazer quando der tudo certo. E um callback error, que é o que vamos fazer quando der erro.
A gente pode até deixar esses caras como private. Ou seja, vai ser acessado apenas dessa classe aqui. Então vamos lá. Sempre que eu dou sucesso, eu apenas dou um this router navigate para produtos. Então eu vou colocar esse trecho de código aqui dentro da minha função. E aqui eu vou fazer uma chamada para this callback success. O porquê que isso é bom? Porque se eventualmente eu quiser fazer alguma outra ação aqui dentro, a gente já não precisa reescrever em dois lugares, a gente só escreve na função de callback. E no erro, eu também vou pegar esse bloco aqui, dando alert e o console log, e aqui eu vou substituir por um this.callbackError. E vou substituir aqui em cima também. Então perceba que ficou um pouco mais enxuto o nosso código. Porém, como eu estou dando o console log do error, eu só preciso passar esse cara para o meu método de callback. Eu vou dizer que ele é do tipo N, que é o mesmo tipo que eu estou trabalhando lá. Então salvei, está tudo certo. Vou voltar para a listagem, vou inserir um novo, vamos colocar aqui um tênis ASICS, preço 599, descrição, um tênis caro. Vou dizer que ele é ativo, na verdade vou dizer que ele é inativo, que é mais proveitoso para a gente testar. Salvei e tudo certo. Redirecionou para a listagem com o registro inserido. Vou obter esse tênis ASICS para editar. Percebam que ele já atualizou tudo. Vou colocar tênis ASICS vamos botar, sei lá, Gel Caiano 22. É um tênis que existe. E ele está mais caro. Vamos dizer que é um tênis muito caro. E vamos colocar esse cara assim como ativo. Salvei. Fez a atualização aqui, ó. Se eu editar, tá aqui também ativo, tudo certinho. Então nós estamos já conseguindo fazer a inserção e edição de registros no nosso banco de dados. Tá praticamente pronto o nosso CRUD. Para termos um CRUD concluído, falta apenas a ação de excluir. Então nós vamos fazer a exclusão desse registro agora. Primeiramente vamos vir aqui no nosso Products List HTML e colocar uma segunda ação aqui dentro. Vamos colocar como um button mesmo. Esse button vai ser do type button. E para a gente chamar uma ação através de um clique, a gente tem aquela passagem de clique. E a gente vai executar um método chamado delete. Como atributo desse método, só vou passar o item.id para saber qual registro eu quero excluir. Salvei. Vou vir aqui no meu TS. Vou criar esse método delete. Ele vai receber um ID, que vai ser um number. Vai ser um ID numérico. E esse delete, basicamente, ele vai acessar o this.service.delete. O delete espera o ID como parâmetro. E depois vamos dar um subscribe. No subscribe, nós vamos criar dois métodos, pois aqui eu tenho, por exemplo, um erro de not found, que é possível. Então, vou dar um data. Vou dizer que ele é do tipo N. E se ele excluir, vamos dar um alert dizendo que registro excluído com sucesso. E se não, nós vamos ter um error e vamos criar também um bloco de erro. Vamos dar um alert dizendo que ocorreu um problema ao excluir e vamos dar um console.log do erro. Vamos agora deixar esse código um pouco mais otimizado. Esse é o primeiro nível que a gente consegue atingir. Agora vamos tentar evoluir um pouco esse código aqui.
Primeiramente, a gente pode também isolar os callbacks em funções. Então, vou criar aqui um callback success, que vai dar esse alert. Eu vou chamar aqui em cima disso, ponto callback success. E aqui eu vou chamar um this.callback error, passando meu error. E eu vou criar esse método aqui embaixo agora, private callback error. Ele vai receber um error do tipo n. E ele coloca o bloco aqui embaixo para dar o alert e exibir o console do erro. Salvei. Recarregou a minha listagem. Na verdade, faltou botar um texto dentro do botão, é importante. Excluir. Atualizei aqui. Vou excluir minha camisa Adidas azul. Cliquei no excluir. Registro excluído com sucesso. Mas ele continua aí. Será que ele continua aí? Vou dar um F5. E ele não continua mais. Na verdade, o código está fazendo tudo o que a gente mandou ele fazer. O que faltou foi que a gente dissesse para atualizar a listagem novamente. Então a gente tem que ir lá no service, consultar e atualizar a nossa listagem. Para tal, vamos criar um método aqui embaixo do init chamado getAll. Esse getAll vai receber o código que estava aqui no init. Com isso, eu consigo reutilizar esse código aqui no init, chamando essa função, e reutilizar esse cara aqui embaixo no callback do sucesso. Salvei, atualizou, vou excluir a camisa Adidas preta, registro excluído com sucesso e atualizou a listagem. Olha que maravilha. Com isso eu tenho o meu CRUD praticamente pronto. Só vamos fazer mais um teste. Vou abrir aqui o meu console. Vou deixar na aba console. Vou abrir a listagem. Na verdade, abrir o formulário de edição desse item. E eu vou apagar o nome. Vou dar um salvar. Ocorreu um erro ao salvar. E aqui no console eu tenho esse HTTP Error Response, que é o retorno. E aqui dentro desse HTTP Error Response tem uma chave Error. Se eu abrir essa chave Error, vai ter o seguinte. Uma propriedade name e um valor dizendo que o atributo name é obrigatório. Então aqui estou dizendo que, basicamente, o nome ele é uma propriedade obrigatória. Num primeiro momento, a gente não vai exibir essas mensagens personalizadas para o nosso usuário. Mas no segundo momento, a gente vai criar um componente para fazer essa exibição de mensagens de alerta de erro. Então, o nosso CRUD já está funcionando perfeitamente. No próximo vídeo, nós vamos fazer duas ações. A primeira ação vai ser a inclusão do Bootstrap na aplicação, para a gente trabalhar com uma arquitetura de CSS um pouco mais amigável. E a segunda ação vai ser a construção do cadastro de interesse de produtos. Então a gente vai fazer todo o CRUD completo, desde a listagem até a inclusão, exclusão, edição e a obtenção do registro para edição também. Então, por esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.